O experimento de Milgram é um dos estudos mais intrigantes e controversos da psicologia social, realizado na década de 1960 por Stanley Milgram, um psicólogo da Universidade de Yale. A proposta inicial era investigar a disposição das pessoas em obedecer a autoridades, mesmo quando isso significava causar dor a outra pessoa. O que começou como uma simples pesquisa sobre aprendizado e punição rapidamente se transformou em uma profunda reflexão sobre a natureza humana, a moralidade e a obediência. Imagine-se em uma sala, cercado por equipamentos científicos e uma atmosfera que mistura curiosidade e tensão. Você é um participante de um experimento que promete revelar algo fundamental sobre a natureza humana. O que você não sabe é que, ao longo desse experimento, você será colocado em uma situação que desafiará suas crenças mais profundas sobre certo e errado. O experimento consistia em um professor e um aluno. O professor, que na verdade era o participante real do estudo, tinha a tarefa de administrar choques elétricos ao aluno sempre que ele errasse uma resposta a perguntas de múltipla escolha. O aluno, que era um ator, não estava realmente sendo eletrocutado, mas sua atuação era convincente o suficiente para que o professor acreditasse que estava causando dor. À medida que o experimento avançava, os choques aumentavam em intensidade, indo de leves a extremamente dolorosos, e o professor era incentivado a continuar, mesmo quando o aluno suplicava para parar. A primeira pergunta que surge é: por que as pessoas obedecem? Milgram estava interessado em entender como a obediência poderia levar indivíduos comuns a cometer atos que contradizem seus princípios morais. O que ele descobriu foi que a pressão da autoridade, a estrutura do experimento e a desumanização da vítima desempenham papéis cruciais na decisão de continuar a infligir dor. Os resultados do experimento foram surpreendentes. Uma grande maioria dos participantes estava disposta a aplicar choques potencialmente letais, simplesmente porque uma figura de autoridade, o pesquisador, lhes disse para fazê-lo. Essa descoberta levantou questões éticas e morais profundas. Como é possível que pessoas comuns, que se consideram éticas e morais, possam agir de maneira tão cruel sob a influência de uma autoridade? O experimento de Milgram não apenas expôs a capacidade humana para a obediência cega, mas também lançou luz sobre a responsabilidade individual. Quando confrontados com uma figura de autoridade, muitos participantes se viam como meros instrumentos, acreditando que a responsabilidade pelas ações recaía sobre o pesquisador e não sobre eles mesmos. Essa dissociação moral é um fenômeno que se observa em muitos contextos, desde situações cotidianas até atrocidades em larga escala, como guerras e genocídios. Uma questão importante que surge é: até onde você iria por obediência? Se você estivesse na posição do professor, o que faria? Essa reflexão não é apenas acadêmica, é uma questão que nos leva a examinar nossas próprias convicções e a natureza da autoridade em nossas vidas. A obediência pode ser uma força poderosa, mas também pode ser uma armadilha. A história está repleta de exemplos de indivíduos que, sob ordens superiores, cometeram atos horríveis, levando à reflexão sobre a responsabilidade moral em situações de pressão. Além disso, o experimento de Milgram nos faz questionar a estrutura das instituições que regem nossas vidas. A obediência cega a figuras de autoridade pode ser vista em muitos aspectos da sociedade, desde o ambiente de trabalho até as forças armadas. Quando as pessoas não questionam as ordens que recebem, o potencial para abusos de poder e injustiças aumenta exponencialmente. É crucial, portanto, cultivar um senso crítico e uma disposição para questionar a autoridade, especialmente quando as ordens vão contra nossos princípios éticos. A análise do experimento de Milgram também nos leva a refletir sobre a empatia.
O ato de infligir dor a outra pessoa, mesmo que indiretamente, é um teste para a nossa capacidade de se conectar emocionalmente com o sofrimento alheio. Em um mundo cada vez mais desumanizado, onde a tecnologia e a distância podem nos separar de nossas responsabilidades, a empatia se torna uma habilidade vital. Precisamos nos lembrar que, por trás de cada aluno, existe uma vida, uma história e uma dor que não deve ser ignorada. Milgram também realizou variações de seu experimento, mudando fatores como a proximidade do aluno e a presença da autoridade. Em algumas versões, quando o professor estava mais próximo do aluno, a taxa de obediência diminuiu. Isso sugere que a proximidade física e emocional pode afetar as decisões que tomamos. Quando vemos o sofrimento de alguém de perto, a tendência é sentir mais empatia e, consequentemente, a disposição para obedecer a ordens prejudiciais diminui. Os resultados do experimento de Milgram geraram um intenso debate ético na comunidade científica. A questão da ética na pesquisa psicológica foi colocada em evidência, levando a mudanças nas diretrizes sobre como os experimentos envolvendo seres humanos devem ser conduzidos. A proteção dos participantes e o respeito pela dignidade humana se tornaram prioridades, refletindo uma mudança de paradigma na pesquisa psicológica. Hoje, o legado de Milgram é uma ferramenta poderosa para educar sobre a obediência e a moralidade. Em salas de aula, universidades e discussões sobre ética, o experimento é frequentemente utilizado como um exemplo para ilustrar os perigos da obediência cega e a importância de questionar a sua autoridade. É um lembrete constante de que, como indivíduos, temos a responsabilidade de agir de acordo com nossos princípios e de nos opor a injustiças, mesmo que isso signifique desafiar a autoridade. A relevância do experimento de Milgram se estende além da psicologia. Ele nos convida a refletir sobre a sociedade em que vivemos e as dinâmicas de poder que moldam nossas interações. Em um mundo onde a informação é rapidamente disseminada e as opiniões são frequentemente polarizadas, a obediência a figuras de autoridade, seja em forma de líderes políticos, influenciadores ou instituições, pode ter consequências profundas. À medida que enfrentamos desafios globais como crises climáticas, desigualdades sociais e conflitos, a capacidade de questionar e desafiar a autoridade se torna ainda mais crucial. Precisamos cultivar uma sociedade que valorize a reflexão crítica e a responsabilidade individual, onde a obediência não é vista como um valor absoluto, mas sim como um aspecto que deve ser constantemente examinado. O experimento de Milgram, portanto, não é apenas uma lição sobre obediência, é um chamado à ação. Ele nos lembra que cada um de nós tem o poder de escolher. Podemos optar por seguir ordens que prejudicam os outros ou podemos nos levantar e defender o que é certo. Essa escolha é o que define nossa humanidade e, em última análise, molda o mundo em que vivemos. Em nossa vida cotidiana, somos frequentemente confrontados com situações que testam nossa moralidade e ética. Seja em uma discussão no trabalho, em um debate político ou em interações sociais, a pressão para obedecer a normas e expectativas pode ser intensa. O que precisamos lembrar é que, assim como os participantes do experimento de Milgram, temos a capacidade de resistir a essa pressão. Podemos escolher agir de acordo com nossos princípios, mesmo quando isso é difícil. A reflexão sobre o experimento de Milgram nos ensina que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de agir de maneira ética, mesmo quando confrontados com a pressão da autoridade. É um lembrete poderoso de que, em última análise, somos responsáveis por nossas ações e que cada escolha que fazemos tem o potencial de impactar a vida de outra pessoa. Concluindo,
O experimento de Milgram continua a ser um tema relevante e provocador, desafiando-nos a explorar as profundezas da obediência e da moralidade. Ele nos convida a questionar não apenas a autoridade, mas também a nós mesmos. Até onde você iria por obediência? Essa pergunta não é apenas uma reflexão sobre o passado, mas um chamado para o presente e o futuro. Em um mundo que frequentemente nos desafia a escolher entre o certo e o fácil, a coragem de agir de acordo com nossos princípios é o que nos torna verdadeiramente humanos.